Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto, estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 15, os gregos buscam sabedoria. Ó Senhor Jesus, a gente aproveitar muito mais a sabedoria de Deus, que de fato é sabedoria, a gente precisa exercitar o nosso espírito, invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito. Aí sim Ele vai nos dar o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer mostrar para cada um de nós de maneira específica. Sempre a palavra de Deus, sempre para a gente se aproximar mais dEle, nos tornar mais íntimos de Deus. É importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco. Ó Senhor Jesus, que Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Senhor Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Senhor Jesus. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Senhor Jesus. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: o segredo da bênção do Senhor para a igreja. Ó Senhor Jesus. A mensagem desta semana aborda o seguinte tema: os gregos buscam sabedoria. Para discorrer sobre esse assunto, vamos fazer uma contextualização histórica das características sociais, políticas e culturais da Grécia Antiga, no período em que Paulo esteve em Atenas e Corinto. Essas características vão nos ajudar a compreender os problemas que essas igrejas enfrentavam, visto que muitos problemas foram resultado direto da influência e da mistura de elementos da cultura grega nas igrejas daquela região. E isso serve de alerta para todos nós, e sobretudo para a liderança das igrejas. Precisamos vigiar constantemente para não permitir que a cultura mundana passe a influenciar as igrejas. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos revisar alguns princípios que aprendemos em mensagens anteriores a respeito do casamento. Ó Senhor Jesus. Tanto os casados como aqueles que pretendem casar-se devem saber que Deus nos concedeu essa oportunidade a fim de vivermos a realidade da vida da igreja no lar e junto ao nosso cônjuge servirmos ao Senhor. Se não conseguirmos conviver bem com a pessoa que amamos, como conseguiremos viver a vida normal da igreja com pessoas de costumes, pensamentos e caráter tão diferentes dos nossos? Jamais conseguiríamos praticar a unidade. Querido leitor, espiritualmente falando, Deus nos dá a experiência do casamento para que aprendamos a amar o nosso cônjuge, a cuidar um do outro, a fim de que possamos viver a vida da igreja numa dimensão muito maior que o nosso núcleo familiar. Ó Senhor Jesus, não é normal alguém aparentar espiritualidade, convivendo bem com os irmãos da igreja e tratar com indiferença seu cônjuge na vida comum do lar. O normal é fazer da sua casa uma miniatura da vida da igreja, isto é, um lugar de oração e de comunhão, um ambiente cheio da presença de Deus, de paz e de amor, onde o marido, a esposa e os filhos aprendem a viver e andar no Espírito. Ó Senhor Jesus, conforme vimos em semanas anteriores, uma característica do homem que vive na carne
é a contenda, o ciúme e a divisão. O homem natural tem facilidade em se separar, pois isso é próprio de sua natureza. Ao menor sinal de dificuldade no casamento, sua atitude segue no sentido da separação e não da solução do conflito conjugal. É justamente nessas horas que precisamos voltar o nosso coração ao Senhor, negar a nós mesmos, tomar a cruz, negar a vida da alma e seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus. De acordo com a cultura do mundo, muitas vezes ocorre o fato de as mulheres que dependem financeiramente de seus maridos serem maltratadas, sofrerem pressões psicológicas, agressões verbais e às vezes até mesmo físicas, o que faz com que tenham uma vida infeliz. Mas na vida normal da igreja, o marido não deve agir assim com a esposa. Pelo contrário, deve tratá-la com a máxima consideração e respeito, conferindo-lhe dignidade, porque ambos são herdeiros da mesma graça de vida, e como herdeiros devem tomar posse da herança. Embora o galardão seja atribuído individualmente, esperamos que ambos possam cooperar mutuamente, a fim de obter a recompensa de reinar com o Senhor no reino vindouro. Ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os casais entre nós e que os casamentos sejam para o reino de Deus. Os casais mais felizes são aqueles que servem ao Senhor na igreja. Esse é o segredo da bênção para toda a igreja e para a obra do Senhor. O casamento só tem sentido se o casal servir a Deus. Eu peço a bênção do Senhor sobre todos os casamentos. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor ele abençoe, né, o nosso casamento, né, Senhor Jesus, mas também o nosso principal casamento, né, de Cristo e a igreja, né, Deus e o homem, né, nós e o Senhor, né, vivendo no Espírito. Ó Senhor Jesus, né, o tema da semana vai falar sobre a questão, né, dos gregos buscarem sabedoria. Nessa semana e na próxima, né, vai entrar aqui nesses dois temas, né, os gregos buscam sabedoria, né, e os judeus pedem sinais. Né, Senhor Jesus, já falei isso aqui várias vezes no canal, né? A gente não deve ficar só focado em um ou em outro, a gente precisa ter um equilíbrio. Deus ele pode fazer milagres na nossa vida, pode trazer sinais, mas o nosso foco é conhecer o Senhor. A gente vê, né, muitos receberam milagres e foram embora, né, e outros, né, procuram simplesmente sabedoria, coisas que elas possam raciocinar, e às vezes aquilo que o Espírito pede para nós não segue a lógica. Então, muitas vezes a lógica nos afasta do caminho do Senhor, a gente precisa aprender a usar a fé. Né? Mas como o irmão tocou aqui, né? Antes de entrar nesse assunto, né, Senhor Jesus, ele vai falar para nós um pouco sobre a questão do casamento. Né? Que a gente terminou, né, a última semana mostrando ali, né? A gente viu, né, nas semanas anteriores que apesar de Coríntios 7, ali, né, 1 Coríntios 7 ali, ser bem extenso ali, falar sobre a questão de casamento, questões práticas ali, também mostrou para nós princípios, né, ali sobre a pessoa de Paulo, né, mostrou para nós ali a importância de a gente viver no Espírito, a gente ser um com o Senhor, a gente buscar a mente do Senhor, ter as nossas opiniões centradas na palavra, tudo isso a gente precisa guardar. Né, e o irmão ele quis complementar essa palavra aqui, mostrando para nós que o nosso casamento também, né, a gente precisa focar na palavra, focar na vida do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, encorajo novamente, né, organiza, né, durante a semana um tempo, né, 1h24 ou 25 minutos, né, ali para você poder assistir, né, também essa palavra. Né, o link está sempre na descrição, né, o tutorial também da semana, né, porque é realmente muito rico, né, como o irmão colocou durante a semana, né, para falar sobre a questão dos gregos buscarem sabedoria. Ele vai mostrar para nós um pano de fundo, né, mostrar para nós ali uma contextualização histórica. Né, e como o irmão mesmo ele coloca, né, que a gente precisa aprender, né, a ler a palavra, mas ver a palavra de maneira tridimensional, ver todos os aspectos da palavra. Quando você lê a Bíblia apenas capítulo por capítulo ou um livro em separado, é como você visse apenas em 2D, né, que é uma dimensão bem limitada, né, que você vê simplesmente só altura e comprimento, né, largura e comprimento. Mas aí quando você vê o contexto da época, você entende o que estava acontecendo, o que estava correndo por trás, né, você agora acrescenta profundidade. Então agora você tem, né, largura, comprimento, e você também agora tem a profundidade. Então agora você consegue ver o objeto como um todo. É isso que a gente precisa aprender, né, a ver todo o contexto da Bíblia, né, a Bíblia como um todo, né, não ver apenas partes isoladas. Ó Senhor Jesus, não ver só o contexto daquele capítulo, daquela situação, mas ver ali tudo que o Senhor deixou para nós ali.
E aí a gente vai começar realmente a entrar no assunto da semana na quarta-feira. Na quarta-feira ele começa a nos dar uma contextualização, mas aqui o irmão ele pega a palavra que a gente viu, né? As 2 últimas semanas falando sobre casamento, e ele dá para nós também assim, um contexto dentro do viver da igreja. Mostra para nós, né, já nesse dia de hoje, mostrando que o casamento é para nos dar uma miniatura, né, da vida da igreja na nossa casa. Né? Como que você tem um viver espiritual, você leva a palavra para as pessoas, mas você não consegue viver isso dentro da sua casa. Né? Então, um viver de aparência, né? Senhor Jesus. Como já compartilhei aqui, né, eu tenho sido muito ajudado, né, que por fazer os vídeos para o canal, estou sempre desfrutando, compartilhando, né, e às vezes e a minha esposa puxa minha orelha, né, porque às vezes eu compartilho algo que às vezes eu não estou vivendo, então pelo menos não estou vivendo plenamente, né, Senhor Jesus. Né, mas aí ela está acompanhando a palavra, ela está vindo ali, ela está bem encorajada, né, então isso aqui nos ajuda muito, a gente está desfrutando, e estamos desfrutando junto, né, ela está ouvindo a mensagem, ela vem, compartilha e tal, fala que pode melhorar, né, Senhor Jesus. Né, por isso que eu sempre, quando eu falo aqui, normalmente quando eu falo aqui a respeito do canal, eu falo nós, né, porque a minha família faz parte, né, que o tempo, né, que eu teria para minha esposa, para o meu filho e tal, estou tirando um pouco desse tempo deles, né, para poder colocar aqui um pouco, né, da palavra do Senhor, aqui a direção que o Senhor tem me dado, né, e como a gente viu, né, durante a semana passada, né, que a dispensação da velha aliança, na aliança do Velho Testamento era diferente, né, ali o profeta ele precisava ficar aguardando que Deus viesse, desse uma palavra para ele falava. Mas hoje na nova aliança, nós temos o Espírito dentro de nós. Não é um revestir exterior, mas é algo interior. Né? Então o nosso interior precisa estar sempre limpo, né? Para a gente poder estar livre para falar a vontade de Deus. Então a gente precisa ter responsabilidade, né? Com falar, né? Senhor Jesus. E isso a gente vai vendo logo dentro da nossa casa. Né? A gente precisa conviver bem, né? Com aqueles que estão mais perto de nós. Por isso que às vezes dá problema, né, entre irmãos, porque às vezes convivem muito. Aquele irmão que você menos convive, você não vai ter tempo de ter problema com ele, né, de mostrar ali seus lados diferentes, né, mas quando você passa a conviver, né, pode gerar ali algum conflito, alguma situação. E nisso entra essa questão, né, a gente perceber que tudo isso, né, Deus está nos concedendo, né, está nos dando uma oportunidade de viver a vida da realidade. A realidade da vida da igreja no lar, né? Seja no nosso lar, esposa, filhos, ou seja, junto com os irmãos, né? Participando juntos, comendo junto. Né? Às vezes os irmãos gostam de fazer isso, né? Juntar para ir comer uma pizza e tal. Sentar junto, né? Bater papo, e aí vai gerando uma intimidade. Isso é muito bom, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas é o que ele tocou aqui, né? Os problemas da igreja, esses problemas surgem pela convivência por causa da influência, né, e da mistura, né, de elementos de cultura, assim como houve aqui na Bíblia e ficou isso de exemplo para nós. Né? Eu tenho a minha cultura, eu gosto mais de ler, eu gosto de fazer isso, aquilo, o outro irmão já gosta de outra coisa, né, Senhor Jesus. E aí às vezes dá essas gerações diferentes, mas tudo isso serve para a gente fazer o quê? A gente exercitar o Espírito. É nessas convivências assim que você vai aprendendo também a cuidar. Quando você vai na casa das pessoas cuidar, levar a palavra, levar um estudo bíblico, as pessoas têm dúvida, tem situações ali também, você pode ajudar, porque você está convivendo com pessoas. Né? Por isso que eu sempre afirmo que não dá para você viver, né, simplesmente querer viver a palavra, estudar a palavra sozinho na sua casa. Você precisa ter convivência com outros irmãos, você precisa congregar, precisa gerar sim esses conflitos, essas pequenas coisinhas, mas para você aprender. Né? Não é valorizar isso, não, tem que ter aqui, não. A gente precisa sempre realmente evitar ao máximo. Mas quando vierem situações, não dá para a gente evitar, né, que aconteçam coisas ruins na nossa vida, né, Senhor Jesus. Mas a gente precisa aprender com isso. Né, e como ele tocou aqui, né, serve de um alerta para nós, né, que a gente precisa realmente estar sempre vigiando, para não permitir, né, que a cultura do mundo passe a nos influenciar e essa influência seja levada para a igreja. Por isso que a gente precisa ver muito essa questão de Paulo, né, ali, os exemplos que o irmão deu ali, né, os 7 pontos ali, né, e a opinião de Paulo, a mente de Cristo, né, estava sempre procurando falar algo que ele cria que se estava no coração dele, estava no coração de Deus, né, aquilo ali estava sendo respirado, ele estava totalmente voltado para a palavra. A gente precisa ter isso, né, se a gente for influenciado por outras coisas e a nossa palavra se misturar, na hora de a gente levar isso para os irmãos, a gente pode levar também uma mistura, né, isso não é bom. Então a gente precisa realmente nos purificar, né, e tal. E o melhor termômetro para isso é dentro de casa.
Né, Senhor Jesus, a gente já viu aqui, né, que, né, a expressão máxima da vida de Deus é o amor. Né, e se você não consegue expressar o amor para aquele que, né, para a pessoa que está mais perto de você, que você ama, que você convive, como que vai ser? Né, para os outros que têm pensamento, caráter, costume, né, cultura diferente da sua. Né, às vezes nível social, né, empenho, né, na palavra, mas é diferente. Às vezes tem pessoa que não gosta de ler nada, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de exercitar o Espírito, não gosta de fazer nada. Não gosta de viver a vida dela lá e a igreja é só mais um item. Mas nós precisamos perceber, né, que a igreja ela é realmente algo para ser vivido todo o tempo. Né, principalmente no lar. Né, ele botou que é uma oportunidade, né, a gente viver ali e depois poder transportar essa vida para uma dimensão maior. Né, para uma dimensão onde a gente possa englobar mais pessoas, né, o cuidado das pessoas. Ó Senhor Jesus. Então o termômetro para tudo isso é o amor. Né? Como ele tocou, não dá para você aparentar a espiritualidade, né, e você tratar com indiferença a pessoa que convive com você. Né? Você tratar com indiferença o cônjuge, né? Aquele que tem ali, né, os interesses em comum, né, e tal. Ó Senhor Jesus, óbvio que existem diferenças, né, mas tem que ter clareza. Deus fez o homem e a mulher diferente, é para um complementar o outro, é assim mesmo. Mas em tudo para a gente aprender a ter comunhão. Se a gente em casa não aprende a ter comunhão a respeito das coisas espirituais, como que vai ser no meio dos irmãos? Né, às vezes surgirem situações, né, como a gente viu, né, as últimas semanas, situações de pecado que surgiram na igreja, e às vezes acontece isso hoje, né? Se ficasse só na Bíblia estava tudo certo. Bom, na Bíblia no passado mostra isso, mas a gente não vê isso, mas acaba que a gente acaba vendo sim. Né? E é diferente quando um irmão chega para você, né, e confessa um pecado, né? Ele vem e pede ajuda, né? Poxa, caí nisso e tal, precisando de ajuda e tal. É diferente quando você de repente descobre o pecado daquele irmão por terceiros e você vê que não houve arrependimento, mas o irmão procura continuar pecando, mas em oculto. O sentimento é totalmente diferente, né, de você lidar com aquela pessoa ali. Né? Esse irmão vem, confessa, você procura estar junto ali, amar, compreender. Mas quando você não vê arrependimento, você vê ali a pessoa continua vivendo o pecado, como se nada estivesse acontecendo, né, você procura se apartar. Assim como Paulo já começou falando ali para os coríntios, né, olha, eu falo para vocês não se envolverem, né, com pessoas mundanas, idólatras, avarentas, adúlteras, nada disso. Mas eu não digo isso me referindo às pessoas do mundo, me digo isso àqueles que se declaram irmãos e vivam praticando essas coisas. Né, porque isso traz para nós um sentimento diferente. Quando você vê uma pessoa que não tem Cristo, você releva. Bom, aquela pessoa ali não tem realidade da palavra, não vive pela palavra. Mas quando você vê alguém, né, que aparentemente está vivendo pela palavra, ou deveria estar, mas no fundo está ali se contaminando com outras coisas e de repente levando essa palavra misturada para outras pessoas, né, ou seja, às vezes atrapalhando a obra do Senhor, algo ali que você está se empenhando ali, né, para ajudar, né, às vezes é uma situação difícil ali de uma família e tal, e você vê às vezes que aquela pessoa ali não está vivendo e ainda está atrapalhando, está colocando outros elementos ali. Né, Senhor Jesus, por isso que o Senhor fala ali, Paulo fala, com esses aí é melhor você não se associar. Né, Senhor Jesus, é bom as pessoas perceberem que há uma diferença. E para isso a gente precisa realmente viver. Né? Não tem como você mudar a vida do outro cobrando, falando, simplesmente orando, né, e levando vida. Mas se você não consegue ter vida, né, você tem um viver espiritual dentro da sua casa, como é que você vai fazer no convívio com as outras pessoas? Né, aí a gente faz... É uma coisa que eu vi num livro, né, um tempo atrás, e é um livro que fala sobre servir o Senhor. Ele fala, né, que às vezes a gente não tem intimidade com os irmãos, né, para poder chegar e expor algumas coisas. Mas às vezes ele fala, ao invés de você aguardar no Senhor, guardar isso, orar, não, às vezes você quer usar a palavra, quer usar a mensagem, quer usar uma oração para ficar dando recado. Isso não é adequado. Então eu aprendi isso. Né, então às vezes surgem essas situações, fica aquele incômodo ali, mas é para você viver no Espírito. Então eu fico ali, não posso tocar nesse assunto, não posso tocar nesse assunto. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E aí você vai procurando ver no Espírito, né? Como que eu vou ajudar essa pessoa a se voltar para o Senhor, a se arrepender, sem ofendê-la, né? Mas realmente ajudá-la a se voltar para o Espírito. Né? Fazer como Jesus fazia, né? Ele sempre abordava a situação de uma maneira que ele tocava na consciência das pessoas, levava as pessoas na presença de Deus. Esse é o nosso verdadeiro serviço hoje. Né? Por isso que ele começa aqui, marido e mulher, né? Porque gera essa intimidade, né? E aí
essa intimidade às vezes acaba gerando essa questão de eu posso falar aqui, eu posso ser eu mesmo, e às vezes a gente acaba sendo grosseiro um com o outro, né? Acaba realmente ali gerando um ambiente ruim. E aí você depois também tem que aprender a lidar com isso, né? Porque de repente um irmão na igreja, você briga com ele ou alguma coisa, você só vai ver ele, sei lá, daqui a 3, 4 dias, daqui a uma semana, dá tempo de você relevar tudo, pensar, raciocinar diante de Deus. Mas e marido e mulher que estão se vendo ali todo o tempo? Né? De repente ali acordaram, almoçaram, estavam bem, brigaram, mas ainda tem a tarde inteira, tem a noite, tem a manhã, né? Tem tudo. Então você precisa rever as situações e tem que ser rápido. A Bíblia fala não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, para o inimigo não tomar vantagem. Então é nisso que o Senhor nos ensina, a gente precisa resolver a situação. E como ele tocou aqui, né, o mundo quer sempre ir, né, é mais fácil separar, vai cada um para um lado, tá ótimo. Então o ser humano, né, a atitude do ser humano, né, sempre segue no sentido da separação. Vai de dar uma solução, né, vai de solucionar o que gerou o conflito. Né, o que gerou a discórdia? Poxa, foi um mau temperamento meu, falei alguma coisa mal compreendida, errei mesmo, né, preciso me arrepender, preciso mudar. Então só que é mais fácil separar, eu continuo do mesmo jeito que eu, né, e é o que o mundo procura pregar hoje com as suas ideologias, né? Aceite os outros como eles são, mas é sempre você aceitar os outros não precisam aceitar o que você quer. Então é sempre num sentido só, né? E aí o mundo fica isso aí, não, cada um fica no seu canto e está ótimo, e não é assim. O Senhor ele quer realmente causar uma mudança na nossa vida, que a gente seja parecido com o Senhor, né? Por isso nós somos o corpo de Cristo. A gente precisa exibir, né, aquilo que Cristo tem, aquilo que Cristo é. Então nós precisamos ser parecidos com o Senhor. Nisso Paulo dá testemunho, ser de meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então a gente precisa ver isso, né, como um sentido para a nossa palavra, né, para o nosso viver, né, Senhor Jesus. Então é nessas horas que a gente precisa se voltar ao Espírito, voltar ao nosso coração totalmente, né, como já tenho falado ultimamente, é importante de ver que o nosso coração precisa estar sempre sendo purificado, está sempre limpo diante do Senhor, né? Os puros de coração verão a Deus. A gente precisa aprender com as situações. O que não pode acontecer as coisas, a gente não aprender nada, né? Senhor Jesus, tem que aprender a voltar o nosso coração totalmente para o Senhor, né? Todo o nosso ser, Deus ele quer tudo, ele não quer só uma parte do nosso ser, ele quer tudo, e tudo a gente precisa se voltar para ele, né? Negar nós mesmos, né? Nosso caráter, nosso pensamento, nossa cultura, tudo, né? Senhor Jesus, e até em alguns momentos até mesmo o nosso conhecimento bíblico. Tem que negar um pouco, deixar um pouco de lado, para a gente poder tomar a cruz. A gente perceber que se alguém tem que sofrer o dano somos nós, né? E sempre gerar paz, né? Gerar vida para os outros. Então a gente precisa negar nós mesmos, tomar a nossa cruz, negar, né, a nossa vida independente de Deus, que é agir sempre no sentido contrário, né? E seguir o Senhor. Né? Negar a vida da alma, né? Às vezes tem esse conceito. Irmão, poxa, o fulano falou isso, sabia que estava errado, tinha que ter respondido isso, mas não respondi, neguei a minha vida da alma. Não parece que você consultou o Senhor falou para você ficar calado. Se você ficou calado, mas se não foi algo que o Senhor mandou, você não negou a vida da alma. Você deu mais uma forcinha para a sua vida da alma e a vida da alma do outro. A vida da alma, uma vida independente de Deus. Então como é que a gente nega ela? Seguindo o Senhor. Por isso o Senhor falou, quer vir após mim? A si mesmo se negue, tome a sua cruz, né, e me siga. A questão toda é se a gente segue o Senhor, se a gente está ali na presença do Senhor. Fulano falou, não falei nada, mas eu fiquei fora da presença do Senhor, não adiantou nada. Poxa, me tirou da presença de Deus, não adiantou nada. Você precisa continuar seguindo o Senhor, né, e levar o outro também a se aproximar. Né, como eu já falei, né, não é uma questão de simplesmente falar a verdade. Né, falar a verdade não é simplesmente você falar a sua opinião sincera a respeito de algo. Falar a verdade é levar Cristo. Fulano falou isso, mas eu estava ali no Espírito, consultei o Senhor e levei Cristo para ele. Amém. Agora você negou a vida da alma, né, Senhor Jesus? Então a gente precisa realmente rever os nossos conceitos diante do Senhor, aprender, né, a consultar o Senhor aí diante dele. É nisso que a gente aprendeu ali com os exemplos de Paulo, né, a respeito do casamento, né, muitas coisas ali a Bíblia às vezes não orienta, mas a gente tem experiência dos irmãos, nós temos os livros espirituais, nós temos a comunhão, a gente não está isolado. Né, Senhor Jesus, a gente tem que ver, né, a Bíblia nos deu essa concessão, né, a gente ir um diante do outro, né, ali, né, ter comunhão, procurar resolver as coisas juntos, né, Senhor Jesus.
né? E aí ele toca aqui, né, que às vezes é o que acontece, marido e mulher, né? Às vezes pela mulher depender financeiramente do marido, ele aproveita isso para maltratar ela, né? E acaba, né, não nega a si mesmo, e ela acaba tendo uma vida infeliz. E fala que não é normal ter isso na vida da igreja. E às vezes também isso pode se aplicar à liderança, né? Às vezes eles são irmãos que dependem ali, né, o líder está ali explicando a palavra, são irmãos que têm pouco conhecimento da palavra, às vezes ele aproveita disso, né, Senhor Jesus. A gente não deve ser assim, a gente precisa realmente, né, tratar todos os irmãos com respeito, assim como a esposa, né? Tratar com máxima consideração, conferir dignidade, né? E na questão do casal, que ambos são herdeiros da mesma graça de vida. Né? É o que o marido dispensa para a mulher e a mulher para o marido. Né, herdeiros da mesma promessa, né, e ali um vai cooperar com o outro para que cada um possa receber o seu galardão. Então a gente tem que ver isso, né, cada um de nós está ali. Né, então o sentido de tudo isso é que todos nós possamos servir aos irmãos, servir a igreja na bênção do Senhor. Tem muita coisa para a gente ainda ver durante a semana, mas que a gente possa já ver esse princípio, né, de viver, começar a procurar viver tudo isso na nossa casa, no nosso lar, aqueles que estão mais próximos de nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.